Eles são figuras comuns no campo. Braços esticados, roupas velhas, olhos costurados, parados no meio das plantações. Espantalhos, mas na cultura popular, eles ganharam outra função. Saíram das lavouras e foram parar nos pesadelos. Nos filmes de terror, esses bonecos inertes ganham vida, perseguem, assustam, vigiam o vazio com presença sinistra. Não são heróis nem engraçados. São feitos de pano e palha e causam desconforto só de olhar. Agora, e se eu te disser que existe uma vila onde essas figuras estão em todos os cantos? Sentadas nos bancos de praça, espiando pelas janelas, encostadas em postes ou até mesmo dentro da escola. E o mais estranho, elas são a maioria. Em certos lugares, só se vê espantalhos. Não há crianças correndo, nem vizinhos conversando. Só olhos de botão e bocas costuradas. Mas por que alguém faria isso? Por que preencher uma cidade inteira com criaturas que, para muita gente, representam o medo? Qual a história por trás de um vilarejo onde o silêncio é partilhado entre humanos e bonecos? Hoje, o Belo Mundo te leva até Nagoro, a vila japonesa onde os espantalhos tomaram conta do lugar. Um destino remoto, isolado nas montanhas, que parece ter saído de um roteiro de filme, mas existe de verdade. O Japão é conhecido por ser um país de tecnologia avançada, cidades organizadas e uma cultura que impressiona o mundo. Mas, por trás dessa imagem moderna e eficiente, o país vive um contraste silencioso que pouca gente fora de lá percebe. A população está diminuindo e envelhecendo em um ritmo que nenhum outro país do planeta acompanha. Hoje, nascem pouco mais de 7 crianças a cada 1000 habitantes, o número mais baixo já registrado em toda a história japonesa. É como se cada nova geração fosse menor que a anterior, e as ruas fossem, pouco a pouco, perdendo suas vozes mais jovens. Enquanto isso, quase 30% dos japoneses têm mais de 65 anos. As creches esvaziam, os jardins de infância fecham e as lojas infantis desaparecem. Nas prateleiras dos supermercados, há mais fraldas vendidas para idosos do que para bebês. Esse desequilíbrio transformou o Japão em um país que envelhece mais rápido do que consegue se renovar. Economistas chamam isso de crise demográfica, mas para quem vive lá, o impacto é bem mais simples e visível. Em muitas regiões rurais, escolas foram fechadas, linhas de trem deixaram de operar e cidades inteiras começaram a sumir do mapa. O governo tenta incentivar casamentos e natalidade, mas o ritmo do tempo parece impossível de reverter. Se a tendência continuar, milhões de casas devem ficar vazias e centenas de vilarejos correm o risco de desaparecer completamente nas próximas décadas. E essa previsão já começou a se cumprir. No interior japonês, existe uma vila que simboliza esse desaparecimento silencioso. O nome dela é Nagoro, e é para lá que a gente vai agora. Nagoro fica escondida entre as montanhas da ilha de Shikoku, no sul do Japão. É uma região rural, cercada por florestas densas e cortada por um rio de águas tão claras que refletem o céu. O vilarejo pertence ao município de Miyoshi, dentro do famoso Vale de Iya, uma das áreas mais isoladas e menos povoadas do país. Chegar até lá não é tarefa simples. Não existe estação de trem, aeroporto, nem linha de ônibus direta. Quem visita precisa dirigir por horas, por uma estrada estreita que se enrola entre penhascos, pontes suspensas e curvas fechadas. É o tipo de trajeto que faz qualquer passageiro pensar 2 vezes antes de continuar, e que por isso mesmo manteve Nagoro isolada do resto do Japão por gerações. Os japoneses chamam essa região de Tenku no Sato, que em tradução literal quer dizer vilarejo no céu. Um nome bonito, quase poético, mas que esconde uma realidade dura. O mesmo isolamento que um dia garantia o sossego dos moradores é o que hoje condena a vila ao esquecimento. Durante boa parte do século passado, Nagoro foi como muitas outras comunidades rurais japonesas.
pequena, mas cheia de vida. As famílias viviam do que plantavam: arroz, batata, legumes e flores. As casas, simples e de madeira, se alinhavam nas encostas do vale. No centro da vila, uma escola, um templo e um pequeno armazém serviam como ponto de encontro. A rotina era previsível, mas harmônica, e cada estação do ano ditava o ritmo da vida. Primavera era tempo de plantar, verão de colher, outono de conservar alimentos e inverno de consertar o que o tempo estragava. Os vizinhos se ajudavam nas tarefas do campo e, em troca, compartilhavam comida, lenha e companhia. Era uma vida simples, mas sólida. Um lugar onde todos se conheciam pelo nome e cada geração crescia no mesmo pedaço de terra que a anterior. Por muito tempo, nada parecia mudar. Até que o mundo lá fora começou a acelerar e Nagoro ficou parada no tempo. A partir dos anos 70 e 80, como aconteceu em tantas comunidades rurais japonesas, os jovens começaram a deixar suas vilas em busca de oportunidades nas cidades grandes. Tóquio, Osaka, Kobe, metrópoles que ofereciam emprego, estudo e um futuro que o campo já não podia prometer. Enquanto isso, quem ficava no vale envelhecia. Cada geração tinha menos crianças que a anterior, até que o ciclo de nascimentos simplesmente parou. Nos tempos de ouro, o vilarejo chegou a ter cerca de 300 moradores. Era uma comunidade pequena, mas cheia de vida. Havia escola, templo, festivais sazonais e um senso de união que fazia daquele canto das montanhas um refúgio próspero. Mas com o passar dos anos, o número foi diminuindo. Primeiro 200, depois 100, depois 50. E a curva nunca mais voltou a subir. Os últimos bebês nasceram no início dos anos 2000. Depois disso, o som de uma criança brincando desapareceu do vale. Foram mais de 20 anos sem uma nova geração. O resultado foi um lugar que murchou aos poucos, em população, em energia e em esperança. Sem crianças, a escola perdeu alunos até fechar de vez. Sem jovens para trabalhar, os comércios não resistiram. O último mercadinho fechou as portas há muito tempo. A essa altura, a vila já era chamada de Genkai Shuraku, termo usado no Japão para descrever assentamentos no limite, comunidades ameaçadas de desaparecer pela falta de gente. E não era um caso isolado. Em 2020, o país já contabilizava mais de 20 mil vilarejos nessa condição, o dobro do que havia 10 anos antes. Quase um terço das áreas rurais japonesas vivem hoje nesse estado crítico, e o número só cresce. Ver aquele pedaço esquecido das montanhas é entender esse fenômeno de perto. Na década de 2010, restavam cerca de 35 moradores humanos. Em 2023, o número caiu para 27. E agora, em 2025, são apenas 25 pessoas, a maioria com mais de 60 anos. O esvaziamento foi tão severo que o lugar ganhou o apelido de Vila à beira da extinção. Quem passa por ali sente no ar o peso de uma comunidade que quase virou fantasma. Casas desabitadas apodrecem entre as árvores. Antigos campos agrícolas foram tomados pelo mato. É o retrato de uma desertificação humana. E foi exatamente nesse cenário de adeus que entrou em cena uma personagem inesperada. Uma mulher que decidiu devolver vida ao vilarejo, mesmo que fosse uma vida feita de pano e algodão. A história dos bonecos só existe por causa de Tsukimi Ayano, a mulher que decidiu costurar a memória da vila. Ela nasceu ali mesmo, quando o lugar ainda tinha risadas de crianças, plantações cheias e esperança no futuro. Cresceu cercada por montanhas e vizinhos que se conheciam pelo nome, em um tempo em que Nagoro ainda parecia eterna. Quando jovem, seguiu o mesmo caminho de tantos outros. Saiu de casa para trabalhar, viveu em outra cidade e construiu a própria vida longe dali. Mas, depois de muitos anos, o destino a trouxe de volta. Ela retornou para cuidar dos pais idosos e reencontrou um cenário que mal reconheceu. As ruas estavam vazias, as casas
em silêncio. Muitos dos antigos moradores haviam morrido, outros se mudaram e nunca mais voltaram. Daqueles 300 habitantes que um dia lotaram a vila, restavam apenas alguns poucos idosos espalhados pelas colinas. O que antes era uma comunidade viva parecia ter se transformado em uma lembrança. Foi nesse retorno que algo inesperado aconteceu. A ideia dos bonecos surgiu de maneira despretensiosa. Tsukimi tentava cultivar uma horta perto de casa, alguns legumes, verduras, mas os pássaros e cervos insistiam em destruir as sementes recém-plantadas. Para resolver o problema, ela decidiu recorrer a uma velha tática do campo: fazer um espantalho. Usou o que tinha à mão e encheu roupas velhas com palha e papel, montou uma cruz de madeira e moldou uma cabeça de pano com um rosto pintado. Quando ficou pronto, percebeu que, talvez por carinho, o boneco tinha ficado parecido com seu pai, que na época já estava bem idoso. Sem perceber, ela havia criado uma lembrança com forma e presença. Colocou o boneco no jardim e, por um instante, sentiu como se ele estivesse ali de novo, cuidando da terra. Aquela sensação despertou algo nela. Se podia recriar a imagem do pai, por que não a de todos os outros que se foram? Foi assim que Tsukimi Ayano começou a costurar o passado do vilarejo, ponto por ponto, boneco por boneco. Com o tempo, foram surgindo novas figuras, uma por uma, usando palha, jornal e tecidos antigos. Ela costurava cada rosto à mão, pintava os olhos com cuidado e escolhia roupas que tivessem pertencido aos moradores de verdade. Cada peça era uma lembrança. Um vizinho que morreu, um amigo que se mudou, uma criança que cresceu longe dali. Logo, os bonecos começaram a ocupar os espaços vazios da vila. Na entrada da vila, fazendeiros de chapéu descansam encostados num poste, como se fizessem hora depois do trabalho. Um pouco adiante, um pescador lança sua linha num riacho. Mais adiante, uma senhora trabalha numa plantação, curvada como tantas avós fizeram na vida real. Perto do antigo ponto de ônibus, um grupo de bonecos aguarda o ônibus que nunca vem, carregando sacolas de compras vazias. E o que era um simples espantalho virou algo muito maior. Sem perceber, Ayano estava repovoando Nagoro. No início foram poucos, mas quando outros moradores começaram a pedir que ela fizesse figuras de parentes falecidos, o número cresceu rápido. Hoje, estima-se que existam mais de 400 bonecos espalhados pela vila, muito mais do que os 25 habitantes reais que ainda vivem ali. Cada um tem um nome, uma história e um lugar específico. E uma das curiosidades mais legais do lugar é o livro Razão dos Espantalhos. Ele fica numa área de descanso perto da casa de Ayano, e qualquer visitante pode folhear. Lá, um aviso escrito à mão explica que aqueles bonecos não são espantalhos comuns. Cada um tem seu próprio nome, sua personalidade e até uma história de vida, tudo registrado com capricho nas páginas. Um dos personagens mais famosos é o prefeito dos espantalhos, chamado Tsuzuki Yujiro. No livro, ele é descrito como um homem firme e sério, mas que na juventude era o mais encrenqueiro da escola. Segundo o livro, ele estudou numa universidade prestigiada, trabalhou numa grande empresa e voltou para a vila aos 30 anos para se casar com a amiga de infância, Kyo. Hoje, está no 3º mandato simbólico e ainda ajuda a proteger as montanhas como membro da comissão florestal. O boneco dele usa um terno azul marinho da Armani, com ombreiras largas, e o texto diz que ele sabe usar o visual como ninguém, seja no trabalho ou em ocasiões especiais. São esses detalhes que dão vida aos bonecos, e de certa forma, ao vilarejo inteiro. Mas o lugar que mais chama a atenção é a antiga escola, o mesmo prédio que fechou em 2012. É lá que estão os bonecos mais simbólicos e também os mais assustadores. E antes de continuar, se você chegou até aqui, é porque curtiu o vídeo. Então dá aquela força.
clica no like e usa a nova função de Hyper para ajudar o canal a continuar trazendo histórias incríveis como essa. Nenhum lugar representa tão bem aquele vilarejo quanto a antiga escola. Durante décadas, ela foi o coração da comunidade. Crianças de aldeias vizinhas vinham estudar ali, enchendo os corredores de vozes e risadas que ecoavam pelo vale. Mas, conforme os jovens partiram e os nascimentos cessaram, o som das aulas foi diminuindo até virar silêncio. Nos anos 2000, as turmas encolheram tanto que restaram apenas 2 alunas. Em 2012, essas últimas estudantes se formaram e o prédio fechou as portas. O espaço, que antes fervilhava de vida, virou um casarão parado no tempo, coberto de poeira e lembranças. Ao ver o prédio vazio, a costureira teve uma ideia diferente. Decidiu devolver o movimento àquele lugar, ainda que com bonecos. Fez figuras de crianças em idade escolar e as posicionou nas carteiras, olhando para a frente como se assistissem à aula. Criou também professores de pano, com giz na mão e expressão concentrada, eternamente explicando matérias no quadro negro. Hoje, quem observa pelas janelas tem a impressão de interromper uma aula que nunca acaba. Nos corredores, bonecos encostados nas paredes lembram alunos esperando o recreio. Nas escadas, um grupinho parece conversar antes da próxima lição. E no ginásio, outros se balançam nos velhos brinquedos enferrujados, enquanto um casal improvisa um casamento com convidados e tudo. Com o tempo, a costureira levou essa iniciativa ainda mais longe. Reabriu simbolicamente a escola em alguns dias do ano e recriou o Undokai, o tradicional festival de esportes japonês, só que com bonecos. Em um domingo de outono, mais de 40 figuras ocupavam o pátio em corridas, cabos de guerra e partidas de bola ao cesto. Até barraquinhas de yakisoba e takoyaki foram montadas, completando a cena. O evento se repetiu por vários anos e trouxe de volta um pouco de alegria ao vale. Os poucos moradores vivos se juntavam aos bonecos para brincar de escola por um dia. Sem crianças de verdade, aquele canto do Japão reinventou o som delas. E por um breve momento, o silêncio das montanhas pareceu cheio de risadas outra vez. Com o passar dos anos, a pequena vila perdida nas montanhas ganhou o mundo. Jornais, revistas e documentaristas se encantaram com o contraste entre o silêncio daquele vale e o colorido dos bonecos espalhados por todos os cantos. O que antes era apenas um retrato do despovoamento japonês, virou uma espécie de museu a céu aberto. Um lugar onde a solidão ganhou forma, cor e expressão. Repórteres de diferentes países viajam horas por estradas estreitas só para registrar o que restou da comunidade. Alguns descrevem o vilarejo como uma homenagem delicada aos que se foram. Outros enxergam nele um lembrete triste do que acontece quando o progresso urbano engole o interior. Mas todos saem com a mesma sensação. Aquele pedaço escondido do Japão é uma mistura rara de beleza, melancolia e tempo parado. Os bonecos mudaram o destino do lugar. Mesmo sem estrutura turística, o fluxo de visitantes cresceu ano após ano. Alguns chegam curiosos, querendo entender o motivo de tantas figuras espalhadas. Outros preferem caminhar em silêncio, observando cada rosto de pano, como quem visita um cemitério onde ninguém foi enterrado, mas todos ainda estão presentes. Cada figura parece guardar um segredo, um gesto, uma lembrança. Com a internet, a fama se multiplicou. Vídeos e fotos feitos por viajantes viralizaram nas redes, e o vilarejo passou a ser conhecido por apelidos curiosos. A aldeia dos bonecos de alma e o lugar onde os mortos continuam presentes. Mesmo assim, o futuro daquele canto das montanhas é incerto. Quando os últimos moradores partirem, talvez reste apenas ela, e depois dela, só os bonecos. Mas talvez seja assim que o lugar sobreviva, em silêncio, feito de pano, lembrança e eternidade. E agora eu quero saber de você. Você já conhecia a história de Nagoro, a vila habitada por bonecos?
Conta pra gente nos comentários o que mais te chamou a atenção nesse lugar. E claro, se curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e usa a função Hypar aqui do YouTube para ajudar esse conteúdo a chegar a ainda mais gente. Compartilha com quem ama histórias curiosas e lugares que parecem saídos de outro mundo. A gente se vê no próximo vídeo, aqui no Belo Mundo. Até a próxima viagem.